Agora é Flamengo e a informação de hoje é a seguinte: Gabigol fez o treino completo. A chance de estar à disposição para o Fla-Flu é de 99,9%. Só que aí, ô Djalminha, a gente sabe onde ele tem ficado na maior parte dos jogos, né? Porque o Pedro do outro lado não está deixando brecha, não está deixando espaço. Para você, existe a possibilidade de voltando, treinando bem? Não digo nem só para esse Fla-Flu, tá? Porque aí, conhecendo o Tite, a gente vai descartar essa possibilidade. Mas de se abrir, em algum momento, uma disputa por posição no ataque do Flamengo? Dani, a realidade hoje, né? O Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo, mas a realidade hoje, o Gabigol ele é reserva do Flamengo hoje. Eu acho que ele tem todas as condições de voltar a ser titular, brigar pela posição, tem potencial para isso, mas hoje ele é a reserva do Pedro, né? Eles estão brigando pela posição e o Pedro tem a preferência do Tite no momento, mas assim, o Gabigol, pelo histórico que ele tem dentro do clube, pelo tudo que já fez, pela sua dedicação, vem treinando com muita vontade, se apresentou antes do dia que tinha que se apresentar, antecipou suas férias. Ele está querendo, agora, só jogando que ele vai conseguir recuperar seu espaço, que hoje ele é do Pedro. Então, assim, lutar, treinar, quando tiver oportunidade nos jogos, demonstrar para recuperar a posição. Pascoal estava observando aqui a imagem, né? A parte dele parece que ele está fazendo do ponto de vista de manter a forma, de estar dedicado, de estar nos treinos, Pascoal. Mas tem também a questão de tática de jogo, né? De opção do treinador. Para mim é um aspecto muito mais abrangente do que só voltar ao futebol. Recuperar a ação dele para o futebol, de voltar para o time do Flamengo. Tem um caso da renovação de contrato, que aí a gente vê o Braz dizer, daqui a pouco a gente resolve, ou pelo sim ou pelo não. Mas pelo menos até julho ele está ali, está brigando pela posição. Eu já disse isso para vocês aqui, vou repetir. Hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Hoje. Porque o contrato dele vai só até o fim do ano, e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou então não assinar o contrato com o Flamengo e ir até o fim do ano e o passe ser dele. Então, hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Ele vai decidir o que ele quer na carreira dele. Se é continuar no Flamengo, para ficar no banco de reservas, porque pela situação e pela indicação do Tite, ele é um reserva, como o Bruno também é reserva, sim, como alguns outros também são reservas, e a gente tem que entender porque é a decisão do técnico. O jogador de futebol é a única profissão no mundo que ganha para treinar. Quem decide se vai jogar ou não é o técnico. É verdade. Então, todos nós, como jornalistas, nós trabalhamos assim, cada um tem um jeito, né? Eu vejo tudo que eu posso, o Jean lê tudo que pode, vê tudo que pode, a gente é interessado em ver os acontecimentos, o que está acontecendo, a gente passa a noite vendo o jogo, porque você não viu o jogo aqui, passa a manhã vendo outro jogo que você não viu. Então, isso tudo passa porque você tem que estar, quando você perguntar, a gente tem que saber o que aconteceu. Sim. Perfeito? E jogador de futebol é a mesma coisa, né? Ele está lá. O treinador escala, ele ganha para treinar. Quem vai jogar ou não, quem determina é o técnico. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele tem tudo na mão dele para ficar ou não no Flamengo. A decisão é dele. Não está mais, a decisão não é mais do Flamengo. Só se o Flamengo disser, não quero mais. Aí a decisão é do Flamengo. Mas por enquanto essa não é a decisão. Nem pelo sim, nem pelo não. O Gabigol está a cavalheiro para decidir qual será o futuro dele no fim desse ano. Ponto. Ficar no banco, jogar, a gente tem visto que ele não, com o Tite especialmente, ele não tem chutado o copinho, não tem dado bico e microfone, ele não tem saído de campo reclamando, esbravejando com... achei que aquela atitude dele pergunta para o Pedro se ele quer que eu entre e bata o pênalti, achei, deselegante. Aquilo é deselegante. Né? Porque você está forçando uma barra, não deveria ter feito. Então, existem coisas que a gente tem que analisar o comportamento para chegar numa situação. Hoje ele é banco no Flamengo. Ele tem bola para jogar nos outros 19 do futebol brasileiro? Acho que o 19 eu estaria exagerando, mas nos 18 sim.
Entendeu? 19 não, mas em 18 sim. Eu vou te confessar que eu gosto de jogador com vontade. Claro que assim, tem um jogador ali, não é uma decisão dele se ele vai entrar em campo para bater um pênalti ou não. Não sei, o Djalma pode até falar melhor do que a gente sobre isso. Agora, eu também já vi muito jogador sentar em cima de salário, sentar em cima de idolatria e ficar ali recebendo seu salário. Se ele tá realmente, eu nem acho isso, mas se ele tá realmente com a faca e o queijo na mão, como diz o Pascoal, ele tá mostrando que ele tá com vontade de jogar. Vontade ele sempre teve. Profissional ele sempre foi. Desde menino no Santos com 16 anos. A gente pensa que o Gabigol é veterano. Ele entrou no time profissional do Santos com 16 anos. Sim, começou então, a gente vê há muito tempo o Gabriel jogar futebol. Hoje ele tem 25? Não sei, 26, tem que checar. 25 no máximo? 27. Acho que tem 27. 27. Olha quanto tempo a gente vê o Gabriel jogar. 11 anos que a gente vê o Gabriel jogar. Vê a longevidade dele. Né? E longevidade na primeira linha no futebol brasileiro. Né? Ele saiu, não deu certo e tal. Isso pode acontecer com qualquer um, adaptação, a gente sabe que cada um tem a sua. Mas vou dizer para você, o Gabigol é um baita jogador. Ele não é um jogador comum, ele é um baita jogador. Teria muitas possibilidades em muitos clubes brasileiros. E ele vai decidir onde que ele quer jogar. Se ele quiser ficar no Flamengo, ele topa a parada com o Flamengo. Se ele quiser ficar. Se ele não quiser, ele já sabe, vai buscar um outro caminho no futebol. E vai ter muita gente, vai ter muita gente interessada, hein? Eu acho que tem duas questões do Gabigol. Uma é relacionada ao time e a outra é relacionada ao clube. Na relação com o time, é o que o Pascoal e o Djalma falaram. Assim, ele por melhor jogador que ele seja, hoje ele é um reserva do Pedro, porque o treinador, que é um treinador grande, é um treinador com tamanho para dizer Gabigol, você é reserva, prefere o Pedro. E já tinha mostrado isso com a própria convocação da seleção brasileira. Então, é claro, e é normal que um jogador do tamanho dele, da importância dele, da qualidade dele, se incomode com o fato de não ser titular onde quer que seja, mesmo no todo poderoso e estrelado Flamengo. Né? Porque é um time muito forte, é um time onde estrelas ficam no banco, jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe do futebol brasileiro no Flamengo são reservas, mas isso durante muito tempo não atingiu o Gabigol. Seja pela qualidade que ele tinha, seja pelo tamanho que ele adquiriu no clube. E aí não podia ser. Ser titular pela idolatria, ser titular por serviços prestados, não pode. Sim, concordo. Ele tem que ser titular porque ele joga mais do que a outra opção do técnico. Podemos entrar na velha discussão, se pode jogar ou pode não jogar com o Pedro. Pelo que o Tite bota em campo, já ficou claro que não é a melhor opção para o modelo de jogo que ele quer implementar. Que já implementou. É isso, Dani. Acho que tudo isso, isso que você falou agora, o que eu falei, isso são fatos. São fatos que não vão mudar assim rapidamente. Agora, no futebol as coisas mudam por inúmeros fatores, né? Pode ser uma ausência do titular por outros motivos, aí você entra e ganha a posição com atuações absurdas. Pode ser uma necessidade que faz com que esse jogador, de repente, jogue de uma maneira que o técnico inicialmente não imaginava e a partir dali ele ganha um espaço que não era um espaço planejado. O Pedro é um jogador que eu acho que deve estar no radar também do Dorival. E aí nós estamos falando, atenção, nós estamos falando de 1/4 quase do Campeonato Brasileiro. Se a gente falar de seleção que vai disputar a Copa América. 1/4 do Campeonato Brasileiro, se o Pedro fosse para a seleção, o Gabigol teria garantido para jogar. Além do fato de que a gente sabe que o calendário insano aqui não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então é claro que o Gabigol, ficando no Flamengo, vai jogar muito. Se vai ser o titular nos principais jogos ou tal, isso não dá para saber e hoje a resposta mais provável é não. E aí entra o segundo ponto, que é a relação dele com o clube. Assim, é o que ele quer, o quanto ele estaria satisfeito ou não. É claro que para o Flamengo seria melhor renovar o contrato do Gabigol, independentemente Até para você não gerar concorrência, né? Isso pensando que a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube qualquer. E outra coisa, né, Dani? Imagina o Flamengo vai vender para o mercado interno. Então, a gente não está falando de um jogador de 35 anos. A gente está falando de um jogador de 27 anos de idade. Então, é óbvio que para o Flamengo é melhor renovar o contrato, nem que seja para negociá-lo. Porque a negociação, ok, não acredito que clubes da Europa hoje tenham um grande interesse no Gabigol, porque ele teve passagens frustradas por lá, uma passagem, mas por vários clubes e frustradas por lá.
com técnicos diferentes, isso tira um pouco realmente o interesse. Já é um cara de 27 anos que não é a idade que os jogadores sul-americanos costumam ir para a Europa, mas hoje existem tantos outros mercados, onde você pode também ganhar um dinheiro, que é óbvio que para o Flamengo era melhor ter esse cara sob contrato e dizer, tudo bem, você quer ir embora? Vamos lá, vamos negociar, vamos procurar um destino, mas o Flamengo pode ganhar um dinheiro na negociação do Gabigol. Se chegar julho, o Flamengo não vai ganhar nada e isso acho que não é positivo para o clube. Mas aí eu entendo o fato do que o Pascoal está falando. A tal da faca e o queijo na mão para a renovação de contrato. Nesse sentido, é o Gabigol quem vai decidir se ele quer ou não renovar. Só acho que pelo tamanho do Flamengo, pela grana que o Flamengo tem hoje, pelo tamanho do seu treinador, não vai ter barganha de espaço no time para que eu assine uma renovação. Eu não vejo isso não vai existir. Não. Isso não para vai mim existir. é o contrário, Djalma. Para mim a decisão passa em compreender que a fase no Flamengo hoje é outra, existe ali uma renovação de elenco e de time, que, né, se a gente pegar 2019, tem pouquíssimos remanescentes. Então, eu acho que a compreensão dele vai ter que ser maior se ele quiser ficar no Flamengo. Dani, assim, quando o Pascoal fala que ele tem a faca e o queijo na mão, eu entendo perfeitamente, porque ele está terminando o seu contrato e tem a possibilidade de ficar livre. Mas mesmo com essa faca e o queijo na mão, eu acredito, né, não é uma certeza também, mas eu acredito que o objetivo maior dele seja a titularidade do Flamengo. Ele quer voltar essa titularidade até para que ele possa, numa renovação, pleitear não só tudo o que ele fez, né? Porque isso é claro, mas também o que ele vem fazendo, o que ele pode fazer ainda pelo clube. Então, assim, ele está numa situação confortável de repente, escolher se ele quiser ir para outro lugar. Mas eu acredito que o maior objetivo dele é recuperar essa posição no Flamengo e ser titular, porque é um lugar onde ele é ídolo, ele se sente bem, está à vontade, recebe muito bem. Então, assim, às vezes não tem essa vontade de mudar apenas pelo lado financeiro. Ele está feliz num clube vencedor, que vive um grande momento, o Flamengo. Então, acredito que o objetivo dele é recuperar essa posição, para aí sim brigar por mais um grande contrato, que aí é direito seu, normal, faz parte do trabalho. Só que quando chegar esse momento, né, Pascoal, que ele pode ter a sequência, se o Pedro não tiver, tem todo um contexto de se acontecer ou não. Já vai ter passado esse período, porque a Copa América, se eu não me engano, começa 10 de julho, não é isso? Isso. Então, finalzinho de junho ali, meio de junho, deve se apresentar quem vai à seleção. Vai estar muito em cima dessa renovação. Tudo, assim, é tudo detalhe que quando fica na parte final de contrato para o jogador, a parte final do contrato, a lei que abrange esse aspecto dos 6 meses antes do fim do contrato, que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, essa é uma lei que pressiona o clube a fazer uma negociação. E a negociação, muitas vezes, nem está nas mãos do clube. O clube tem que fazer uma proposta muito acima do que gostaria, ou então uma proposta, aquela que possa atingir um nível que o jogador gostaria. O Gabriel hoje, se eu estiver muito enganado, ele é um dos maiores salários do Flamengo. Se não for o maior, ele é um dos maiores salários. Não é mais o maior, não. Tem uns 2 ou 3 maiores que o dele, mas não chega a ser pouco dinheiro, não, Pascoal. Não. Eu nem vou discutir esse assunto. Como você disse, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Não dá para a gente fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, fica muito mais na mão dele, das pretensões, do que ele imagina, dele ter 27 anos, dele já ter essa identificação. Então, acho muito que fica para ele resolver. Sim. Fica para ele resolver. Aquela manifestação do presidente do Flamengo, eu não falei, não discuti com ninguém, não sei o que aconteceu, eu não tenho essa conversa do Gabigol com o dirigente do Flamengo, eu não sei, o Gabigol é uma conversa que eu vou resolver, não chegou a mim isso, sabe? Isso vai deixando, então, o jogador olha e fala assim, estão querendo? Aí vem o Brasil e fala, não, pelo sim ou pelo não, eu vou resolver isso aí. Então, o jogador fica, pera um pouquinho, eles estão querendo ou não? Sabe? De que forma isso vai ser feito? Então, sempre tenho, eu sempre tenho um pé atrás a respeito dessa situação. O Gabriel adora o Flamengo, é ídolo do Flamengo, mas eu tenho um pé atrás com isso.
A diretoria não quer externar o assunto, mas acaba fazendo isso, respondendo de uma maneira que não é boa para o jogador, né? A gente pode falar mais disso aqui na sequência essa semana, vamos falar muito de Fla-Flu. Djalminha, pode voltar amanhã, viu, querida? A gente divide o camarote aí, você é sempre bem-vindo por aqui. Jean Oddi também, vocês, por favor, sempre um sua prazer. cadeira da diretoria já tá puxada pro lado de cá, caso essa esteja ocupada. Tá bom, tá certo, Então amanhã obrigado. tem mais. Amanhã a gente chega a que horas, Pascoal, sabe? Amanhã? Amanhã é mais tarde, eu acho, hein? É. Vou confirmar no Instagram depois pra vocês, que agora